vou chegar no assunto que eu tenho certeza que você vai querer falar. Pô, é muito bom você ter me recebido aqui, cara. Eu tô muito feliz, mano. Deu sorte, você é um menino de sorte. Eu não costumo ser, cara. Tu me conheceu em outros momentos de não você sorte. É sortudo, você é Não, sortudo. eu tive momentos de não sorte aí na nossa breve amizade. Eu tava, né, aí nos últimos dias gravando, tô na correria também. Eu vejo. Também tô trabalhando. Mas aumentou o faz-me rir, né? Deu Não tô envelhecendo com você, tá? Mas também tô na correria. No meio delas, eu vi agora, recente, que teve um segundo round, né, da treta. Posso chamar de treta, cara? Da minha parte, não. Porque treta tem que ter dois lados. Mas é só pra vender, cara. Sim. Assim, desse episódio, né, do John Textor, né, que é o dono da SAF do Botafogo, contigo, né, que lá atrás, há uns meses atrás, já tinha acontecido, né, ele falava da questão da instabilidade, né, do processo do Vasco, tinha que esperar a 777, né, não cumprir com o contrato, não cumprir com algum acordo, e você rebateu, né, na época dizendo que ele não tinha conhecimento do que estava falando, inclusive com muito respeito, e depois ele pediu desculpa, né, inclusive também com muito respeito. Foi legal. Eu até achei legal. Falei, pô, cara, acho legal quando a pessoa também vê que tá errado, enfim. Achei tudo muito bacana. Agora, a de agora. Qual é, cara, a da treta, assim? Qual é a da questão do Textor, que nesse momento foi em cima de uma coletiva, para quem não viu, né, o Textor estava numa coletiva, inclusive de apresentação do jogador do Botafogo, o Vitinho, uma das contratações do Botafogo, aí na janela, e ele cita o seu nome, né, ele cita a Vasco SAF mais uma vez, né, na questão do fair play financeiro. É como se o Vasco estivesse preocupado, nesse momento, com o fair play financeiro, o Vasco estava representado pelo Carlos Amodeu na reunião da CBF. Isso é bom deixar claro em diversos aspectos. Me explica, eu realmente Primeiro, queria que você me explicasse. a CNC é um Conselho Nacional de Clubes. Sim. É um órgão consultivo para levar sugestões para a CBF, não para tomar decisões. Ela leva sugestões para a CBF e a CBF toma as decisões. O Vasco, que as pessoas não entendem, o Vasco não vai ficar fora, enquanto eu for presidente, de nenhum debate sobre futebol. Nenhum debate sobre futebol. Essas reuniões, elas são mensais. E ali se debate diversos aspectos. Entre eles, logística, calendário, fair play financeiro, como foi conversado. Que era o tema do momento ali também. Que foi um dos temas. Uhum. Então ninguém foi ali para falar sobre o fair play financeiro. Todo mês tem essa reunião. E o Vasco vai ser representado sempre, em qualquer lugar. O Vasco não foi lá para falar de fair play financeiro. O Vasco faz parte desse órgão consultivo para levar sugestões para o CBF. Como é que eu, como presidente, não vou mandar ninguém? Vai, todos os debates sobre futebol, o Vasco vai. O Vasco tem representatividade hoje, ponto. Esse é um ponto. E todos os clubes são convidados em todo mês? Tem os representantes do clube que eles falam por outros clubes, né? Eles foram nomeados. Então é um grupo por mês. Grupo. Então, vamos lá. A questão especificamente do fair play financeiro me assustou muito a questão do Textor falar, porque eu nunca falei, você não vai pegar uma entrevista minha sobre fair play financeiro. Não vai pegar. Porque eu nunca falei sobre isso, ainda mais do Botafogo. Ainda mais do Botafogo. Eu nunca falei sobre fair play financeiro, apesar de ter a minha opinião sobre isso. Eu nunca falei. O que eu fiquei assustado é ele falar sobre isso, porque o Vasco estava presente, ele citar meu nome, falando como se eu tivesse falado algo. Eu nunca falei. Existe uma diferença muito grande, e eu percebo nesses embates recentes. O Textor, ele defende SAF. Eu não sou contra a SAF, não você. Eu já te falei isso. Eu defendo o Vasco. Ele tem que defender o Botafogo. Ele tem que defender o Botafogo. Ele tem que se preocupar com o Botafogo. Ele não tem que se preocupar com o Vasco. E ele tem que defender muito mais o Botafogo instituição do que a SAF. Apesar dos dois estarem conectados. O que eu quero dizer é assim, eu vou defender o Vasco sempre. E eu não sei por que ele está implicando comigo. Eu não sei o que ele quer comigo. Eu não sei o que ele quer com o Vasco. Mas enquanto eu for presidente, todas as vezes que ele me citar ou citar o Vasco, ele vai ter uma resposta à altura. À altura. Primeiro porque ele mentiu. Eu nunca estive presente, mandei o representante e mandarei sempre que for para falar de futebol. O assunto não era especificamente fair play financeiro e o representante do Vasco, o CEO, ele não foi lá para isso. Ele não foi lá para questionar o fair play financeiro em cima das contratações do Botafogo. Não foi. Ele foi para debater sobre futebol e representar o Vasco. Ponto.
Eu nunca falei sobre fair play financeiro, ainda mais direcionado ao Botafogo. Inclusive, na entrevista que você fala que eu respondi ao texto, eu falei que o trabalho é excelente. Sim. Foi no sorteio da Copa do Brasil, se não me engano. E eu acho, de verdade, Igor, que é muito legal. E isso faz com que os outros clubes comecem a trabalhar muito mais para gerar receita e também fazer grandes contratações, cara. E também faça grandes contratações, porque você eleva o nível técnico, você vai puxando, você não joga para baixo, você joga para cima, pô. Então, assim, não me incomoda em nada ver o Botafogo desempenhando e com grandes jogadores. Nada. Agora, ele não pode mentir. E não, eu não vou deixar todas as vezes que ele me citar. Inclusive, o negócio da 77, ele falou, por isso que ele pediu desculpa, porque ele não sabe nem o que ele está falando. Ele não sabe de 1% do que acontece aqui dentro de São Januário. De 1%. Ele não tem moral para falar do Vasco. E se o Vasco passou um período sem representatividade, que as pessoas entendam que o Vasco tem representatividade agora. E não vai falar do Vasco. Enquanto eu for presidente, todas as coisas que ele falar com relação, se forem mentirosas, vai ter uma resposta à altura. Simples assim. Simples assim. Você não vai pegar uma entrevista minha falando de fair play financeiro. Acerca do fair play financeiro, né? Porque nesse conselho, nessa reunião, era um dos temas de momento. Né? Temas que foram levantados até por outros clubes. Assim, pelo menos o que você está falando, eu também não tinha visto. O Vasco, você, na figura de presidente, ou ninguém do Vasco, falar nada sobre o fair play financeiro em si. Mas qual que é o posicionamento do Vasco, Pedrinho, sobre o fair play? Eu acho que tem muita gente falando de fair play financeiro sem fazer ideia do que significa de fato. Porque são vários, você pode criar um fair play financeiro com diversos aspectos diferentes. O que eu acho assim, o fair play financeiro você pode criar diversos aspectos ali. Mas o óbvio é você estar com os seus salários um dia, honrando a tua folha salarial, seja a comissão de empresários, e as dívidas que você fez o acordo você está cumprindo. Partindo desse princípio, o que você gera de receita, o que você tem de receita, você gasta, obviamente, aquilo que você tem. Você não pode gastar mais do que você recebe. Então, esse, para mim, é o fair play financeiro. Você gastar aquilo que você recebe. Obviamente, você tem um lastro ainda, você não vai gastar, obviamente, tudo que você recebe. Mas esse é o cálculo. Eu não posso gastar mais do que eu recebo. Isso na nossa vida, na nossa casa, no dia a dia. A grande polêmica, né, talvez, sobre o assunto, seja o momento do assunto. Que a gente já viveu vários momentos que a gente podia falar. Que não foi levantado por nós. Exato. Não foi levantado pelo Vasco. Exato. Pelo Vasco ter participado de uma reunião que não era especificamente sobre o fair play financeiro, é uma reunião mensal, conectaram isso e o que mais me assustou foi ele botar meu nome nesse negócio, sendo que eu nunca falei disso. E tem algum motivo, assim, Pedro, assim, que você imagine dessa citação? Isso te incomoda, né? Incomoda porque eu imagino, mentira, é normal. Se fosse verdade, não me incomodaria. Se ele tivesse ouvido eu falar em algum momento, dado alguma entrevista, falando sobre fair play financeiro, né? E ele ainda citou a empresa, o sócio, mais uma vez, sem conhecimento nenhum. Sem conhecimento nenhum do que ele está falando. Então, assim, cara, me incomoda porque, assim, eu nunca fiz nada para ele. Pelo contrário, eu fico muito feliz porque eu gosto que chame para cima realmente, né? Eu gosto de elevar o nível técnico, né? Eu não gosto de nivelar por baixo. E o Botafogo hoje elevou o nível técnico. O Botafogo está com um grande time. Então, é isso que eu tenho que fazer, pô. Buscar o melhor para fazer que o Vasco tenha um grande time também. Então, assim, o que me assusta é ele falar porque eu nunca falei dele e nunca falei de fair play financeiro.